Bem, amados, nós estamos entrando hoje em mais uma série do, do tema Igreja Simples. Ademir nos alertou, e eu quero aqui lembrar o alerta de Ademir, é que nós não devemos buscar ser igreja simples como um projeto. O projeto não é ser igreja simples. O projeto é a gente fazer a vontade de Deus, levando os irmãos mais próximos do Senhor, uma vida de comunhão, e levando os irmãos a serem discípulos e a fazerem discípulos. Essa é a nossa meta. A nossa meta, eu repito, não é ser uma igreja simples. Ser uma igreja simples, ela cria condições para a gente fazer aquilo realmente que é o nosso chamado. Eu entendo que a igreja simples é uma estratégia, é uma forma de ser, para que a gente não permita que nada nos desvie do que Deus quer que a gente seja na face da terra. Sal e luz, fazer discípulo, mostrar a luz de Deus aos que não conhecem, e esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Então, eu pedi a Ademir que começasse hoje algumas palavras sobre o que é ser uma igreja simples, tá bem? Então, antes de passar a palavra a Ademir, eu gostaria que a gente orasse por ele. E não somente por ele, mas por nós também, correto? Porque é tão importante ser ungido para falar, como ser ungido para ouvir. Porque se ele for ungido para falar, e nós não tivermos unção para ouvir, a palavra dele vai se perder, vai cair por terra. Então vamos pedir a Deus que Deus unja a boca dele e o nosso ouvido. Amém? E que Deus trabalhe no Espírito Santo e faça essa codificação saindo da boca e do coração de Ademir, passe pelo Espírito Santo e a ele transmita para nós aquilo que o Senhor quer que sejamos e façamos. Senhor Jesus Cristo, nós rogamos encarecidamente a Ti que nos ajude a ouvir nesta manhã a palavra que vem através da boca do nosso querido irmão Ademir. Senhor, que ele seja fiel a Ti, que ele seja claro na comunicação, que ele seja direto e assertivo naquilo que ele vai falar. Quanto a nós, Pai, nós abrimos o nosso coração, nos submetemos à Tua palavra, e que nós possamos reter aquilo que o Senhor nos está entregando nesta manhã. Em nome de Jesus. Meus amados, antes de eu passar, desculpa, eu só quero lembrar vocês que nós temos uma reunião em maio, aquela reunião que era feita ali em Sorocaba, de um grupo pequeno, então a gente pode fazer agora com esse número maior. Tá? A data, Chico, qual é a data? Que eu me esqueci, não está anotado aqui. É dia 22 e 21, 22. Isso. De maio. Então a reunião vai começar na sexta-feira, às 8 horas, e vai ser sábado de manhã, às 10 horas da tarde, e sábado à tarde, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, e sábado à tarde, 4 horas da tarde. Tá bom? Então são 3 momentos que nós vamos estar juntos no dia 21 e 22. Sexta-noite, 20 horas, sábado, 10 horas da manhã, e sábado, 4 da tarde. Muito bem. Ademir, por favor, fala o que Deus pôs no seu coração. Amém. Eu preparei aqui o esboço, né, para ministrar. Depois, se os irmãos quiserem esse esboço, eu posso mandar também, né? O tema, né, baseado nesse livro, né, Igreja Simples, como vocês sabem, não é? Mas a tese desse livro é retornando ao processo de Deus de fazer discípulos. Esse é o tema, essa é a tese que o livro defende. Para isso, temos que ter um processo simples, não é? Eu queria dividir a proposta nossa nesse dia é trazer uma visão panorâmica, não é? Porque o livro tem muitos detalhes, e então vamos trazer uma visão panorâmica. Os primeiros 4 capítulos falam sobre o que é igreja simples, não é?
E a segunda parte fala de como se tornar uma igreja simples. Então, hoje eu gostaria de falar sobre os 4 primeiros capítulos, bem resumidamente, é claro, no tempo que nós temos aqui. As palavras-chave desse livro são clareza, movimento, alinhamento e foco. Isso vai percorrer todo o livro, né? Essas 4 palavras são palavras-chave desse livro. E eu gostaria, assim, que, com aquilo que nós vamos falar, os irmãos fossem orientados, né, a ler o livro, realmente. Porque há muitos detalhes, não é, que o tempo aqui não nos permite focar. Então, é importante que os irmãos leiam, né, o livro. Os primeiros 4 capítulos, ele tem definições sobre o tema e sobre essas palavras-chave, não é? E os 4 capítulos posteriores falam acerca de como essas palavras-chave são aplicadas, não é? No processo de fazer discípulos, né? É importante também que no final de cada capítulo tem questões. E é bom que nós leiamos essas questões para servir de autocrítica, para que nós possamos perceber se as teses do livro se aplicam ou não ao nosso contexto. É uma forma de a gente se perceber no livro, não é? Como que nós podemos mudar, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos inserir, não é? E o que também precisa ser mantido, não é? Como foco da nossa visão, não é? A ideia central, né, está numa metáfora que o livro apresenta, a metáfora da árvore, né? Que não devemos enxergar apenas árvores no processo, devemos enxergar a floresta toda, né? E o que isso nos quer ensinar, né? Que devemos ter uma visão do todo para estabelecer as partes, não é? A visão geral e depois as visões específicas, não é? Aquilo que deve ser partes de um todo, não é? Então, enxergar a floresta é uma visão ampla do processo, né? E enxergar as árvores são visões específicas do processo, né? Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Lucas, capítulo 14, versículo 26 a 30, quando ele fala da construção de um edifício. Você tem que ter uma visão total, você tem que saber os recursos, você tem que saber as possibilidades para não parar no meio, não é? Muitas das vezes nós temos uma visão do todo e não estabelecemos um processo, ou ao estabelecer o processo não calculamos os riscos e paramos no meio do caminho, não é? E desanimamos naquilo que Deus nos mandou fazer. Então, é preciso que a gente tenha essa perseverança também, não é? É necessário perseverar. E qual é a nossa visão do discipulado, né? Essa é a pergunta que eu faço. Nós podemos responder de uma maneira genérica, que é conduzir discípulos à maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade ministerial, né? Maturidade ética, não é? Essa é a proposta do discipulado. E como fazer isso? É todo um processo, não é? Não é algo que começa do fim, tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? Tem um fim, uma finalidade, não é?
como diz lá em 1 Coríntios 3,18, né? Contemplando e sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, a imagem do Senhor, como pelo Espírito Santo. Né? Então, é todo um processo que é estabelecido com estágios de crescimento. Né? Discipulado requer essa condição. Né? E aí, numa madrugada dessa semana, né, eu estava refletindo sobre isso e me veio, assim, uma ideia de que devemos entender a Bíblia como um todo, né? E Deus começou a falar comigo sobre como entender a Bíblia como um todo, né? Como uma metanarrativa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, né? Como que a gente pode compreender toda essa floresta, não é? Porque muitas vezes nós nos apegamos só a partes que não explicam o todo, né? Que não explicam o todo. E não é sobre isso que eu quero falar, mas eu queria dar um exemplo sobre em Gênesis, não é? Como que a gente pode entender o livro de Gênesis, né? Sob a perspectiva de uma floresta com as suas partes, não é? Na estrutura de Gênesis, nós temos capítulo 1 e 2, a criação e o propósito, né? No capítulo 3 a 11, nós temos a queda e as consequências. No capítulo 12 a 36, nós temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 37 a 50, a história de José. Então, essa é uma estrutura do livro. É a floresta. É o livro de Gênesis. As árvores são os temas que compõem o livro, não é? Se queremos estabelecer um processo simples de discipulado, por exemplo, para explicar o livro de Gênesis, devemos ter uma visão do todo para explicar as partes. Assim, toda a Bíblia, não é? Eu estava refletindo aqui sobre esse aspecto do livro de Gênesis, não é? Deus como Criador, em Gênesis capítulo 1, não é? E o propósito, no capítulo 21, 26 a 28, que fala sobre que Deus nos abençoou para sermos fecundos e dominar sobre toda a criação. E isso tudo era um processo, não é? Agora, então nós temos Deus como Criador, temos o propósito, depois aconteceu a queda, e Deus recomeça tudo em Abraão, e a consumação nós vemos na história de José, né? E a chave para entender José, o próprio livro de Gênesis, né? Capítulo 50, versículo 20, é que Deus queria salvar um povo numeroso, né? E para entender isso, nós temos que ler toda a história de José, não é? Deus salvou uma família, não é? Deus salvou a família de José, a árvore, mas a floresta toda seria um povo numeroso, né? Um povo numeroso, que Deus quis, através da família, alcançar as promessas feitas a Abraão, né? Bom, essa é uma ideia, assim, né? Uma ideia de que temos que ter uma visão do todo, né? Porque a visão só das partes fragmenta o processo, né? Nós temos que ter a visão do todo para entender como que as partes vão se alinhando, né? Nós temos no livro também um pastor, um nome fictício, né? Pastor Rush, era um homem de Deus, amava a igreja, seu povo, e numa viagem aérea, ele pensando e orando sobre como fazer discípulos, ele viu numa propaganda de um vizinho, num assento ao seu lado, a palavra simples.
Por aí está a solução, né? A solução está no simples. Agora, ele vivia uma esquizofrenia espiritual, né? E o que é isso? Uma falta de identidade fundamental. Sua igreja era pautada pela mistura de modelos e multiplicidade de filosofias de ministério. E isso é a causa de muitas colisões, às vezes, nas igrejas. A igreja não tem certeza de sua funcionalidade, ou seja, como funcionar, por causa dessa multiplicidade de ministérios e de variedade de programações. E a exortação de Paulo em Filipenses 1:27, né, nos chama a atenção para isso. Filipenses 1:27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito e uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é? Então, nós podemos ter ministérios e dons diferentes, mas temos que ter uma filosofia de ministério, uma filosofia só de trabalho. Não é? Algo que define o que nós queremos e juntos cooperarmos uns com os outros. Não é? O mundo dos negócios descobriram que isso dá certo, porque as pessoas respondem ao simples e anseiam por ele. Não é? No mundo de complexidade, de muita tecnologia, de informações, as pessoas estão perdendo relações, estão se distanciando, estão ficando solitárias, não é? E as pessoas querem uma volta à simplicidade, àquela maneira simples de relacionamentos, né? Onde havia afeto, onde havia realmente conversação. E hoje nós percebemos que o distanciamento da pandemia, na verdade, só denuncia o que já estava acontecendo antes. Eu cheguei a essa conclusão. A gente lamenta relações que nós não temos mais, mas que também não tínhamos antes. Apenas a pandemia veio dar clareza da nossa situação, ou seja, nós nos sentimos agora sós. Mais sós, né, do que antes já estávamos sendo. Né? Fico pensando assim que muitas vezes temos pessoas com as quais nós não estávamos nos relacionando e sentimos falta dela agora, mas antes não. Antes nós estávamos nos acomodando a um princípio mundano de distanciamento, de isolamento. E a pandemia vem denunciar isso e vem clarear isso para nós em nossas vidas, e agora nós estamos sentindo falta disso. Eu postei algo no Face, né, em que uma pessoa sozinha, ela vê um cabide assim de roupa, né? Ela olha para o cabide e ela põe um chapéu no cabide e depois ela põe um paletó. Aí ela se veste com o paletó, com um braço no paletó, e começa a abraçar-se a si mesma, sentindo falta de relacionamento. Não é? E hoje nós sentimos muito falta, né? Muita falta do abraço, da presença, da proximidade das pessoas. Né? A pandemia denuncia isso, ela só traz à luz aquilo que já estava acontecendo. Mas havia igreja, muita gente, sim, muita gente, mas todas distantes. Não é? Todas
distantes uma das outras. Não é? Esse pastor Rush, não é? Ele era muito envolvido com muitas coisas, e aí isso se tornou um problema para ele. Nós também, muitas vezes, estamos envolvidos com muitas coisas desnecessárias, não é? E o que seria ser simples dentro desse processo de muitas coisas desnecessárias que estão dentro de nossas programações ou dentro da nossa filosofia de trabalho, né? A igreja simples tem um foco definido, isso devemos ter em mente isso, que a igreja simples ela tem um foco definido. O que fazer, como fazer e por que fazer, não é? Daí se estabelece um processo simples, não é? Para fazer discípulos, não é? Estávamos conversando esses dias, eu, Ronaldo, Oswaldo e João, né? E foi levantada a questão de uma reunião de casais. Por quê? Bom, ninguém sabe muito bem por quê, não é? Precisa ter. Aí é que a gente tem que começar a trabalhar o contexto de uma igreja simples. O que fazer, mas por que fazer? E como fazer? Não é? Qual o objetivo? Isso vai contribuir para o processo de discipulado, de crescimento, senão será mera atividade de calendário. Não é? Às vezes nós temos calendários que são feitos no começo do ano, cujo propósito é a atividade em si. Não é o estabelecimento de um processo de crescimento, não é um processo de discipulado. Não é? O livro propõe sobre igreja simples. Igreja simples se caracteriza, vou dizer duas coisas, essa aqui, essa definição é um pouco minha, né? Vou dizer um pouco minha porque não tem nada que é original, né? A gente sempre ouve as coisas de alguma forma em algum lugar, né? Mas a igreja simples se caracteriza por simplificar processos e priorizar metas. Não é? Porque se não há meta específica, você não prioriza. E se você não simplifica os processos, você não alcança as metas. Não é? Então, a igreja simples se caracteriza por simplificar processos e priorizar metas. Desculpe aqui, eu estou dando aqui para vocês não uma pregação, nem um ensino. Eu estou estabelecendo, assim, alguns pensamentos sobre a igreja simples que estão no capítulo 1 ao capítulo 4 e que pode ir incentivando vocês a lerem mesmo o livro e procurar perceber no livro as orientações que nos ajudem a estabelecer um processo simples de discipulado. Tá? Então, a igreja simples, essa simplificação de processos e priorização de metas, olha aqui, eliminando atividades necessárias que congestionam a vida da igreja. Não é? O problema da igreja é o congestionamento de atividades, não é? Que não promovem crescimento. Não é? A simplicidade, gente, é alguma coisa intuitiva, né? Ela faz parte do DNA de uma pessoa madura. Jaime tem uma palavra sobre isso, né? E deve ministrar a qualquer momento, né? Que a simplicidade faz parte de uma pessoa madura. Não é? A igreja simples tem um processo simples e formas claras de comunicar esse processo. Não se trata de pragmatismo, mas de sequencialidade intencional. Veja essa expressão.
não se trata de pragmatismo, ou seja, fazer o que dá certo porque dá certo, mas de uma sequencialidade intencional, ou seja, um propósito definido. O que é um processo? O processo está alicerçado numa visão, como nós podemos ler lá em Hebreus 11, de 1 a 3, que Jamê enfatiza sempre, que fé se traduz em visão. Porque você enxerga as coisas que não se veem, mas você as vê pela fé. Não é? Então, o processo está dentro de uma visão espiritual que nós temos, e essa visão espiritual nos é dada por Deus, e mediante a fé, nós vamos trabalhando aquilo que Deus nos dá, né? Então, o processo, ele é constituído por etapas de um todo, como eu falei sobre a metodologia. Demir, você fechou seu microfone. Por exemplo, Deus... já estão ouvindo aí? Deus criou o mundo através de um processo sequencial e organizado. Vocês podem perceber que o amadurecimento da criação, inclusive do homem, acontece num processo, não é? Muitas vezes tem grupos assim, nós vamos dar aqui Apocalipse para os irmãos, porque assim a gente incentiva os irmãos. Mas espera aí, você está dando algo que finaliza um processo, não é? E as pessoas estão no começo, não é? Então, Deus criou o mundo através de um processo sequencial e organizado. O amadurecimento da criação, assim, de toda a criação, inclusive do homem, acontece num processo. E vou agora argumentar filosoficamente aqui. Embora a situação possa parecer desorganizada e fora do controle de Deus, como consequência do pecado e presença do mal, Deus está dirigindo a história e amadurecendo a humanidade para o fim que ele se propôs. Cristo, a nova criação, a igreja, e a consumação demonstrará isso. Por exemplo, o anticristo está para ser revelado em ocasião oportuna. Ele não vai surgir porque o mundo, porque ele decidiu fazer isso, não é? Mas a demanda da sociedade exigirá um governador mundial. Um governo mundial que nós já estamos tendo, né? Que nós já estamos tendo. Mas a ocasião oportuna é a ocasião que Deus preparou para revelá-lo e, por fim, trazer juízo final à história e consumar a história. Então, Deus está num processo, desde que ele criou o mundo, ele está num processo, mesmo a queda não interrompe o processo divino. Nós devemos, entendendo isso, nós ficamos menos aterrorizados com as coisas que estão acontecendo. Porque Deus está no comando da história. Como alguém diz, a pressão dele está 12/8. Não é? Não mudou nada. Não é? E nós estamos aqui, né? Às vezes assustados com as situações, por quê? Muitas perguntas que nós fazemos, mas Deus está no controle de tudo. Amém? O simples, gente, é básico.
descomplicado e fundamental. Não é fácil, porque o fácil é sem esforço. O simples tem esforço. Permanecer no simples é difícil. Não é fácil. Porque a tendência nossa, às vezes, por causa da nossa natureza inclinada para o pecado, às vezes, faz com que a gente perca a noção da simplicidade, né? Jesus foi simples. Como que nós podemos ver isso lá, né, lá no livro, né? O cenário religioso era complexo. Tinha 613 mandamentos, esses 613 leis, né, que era o número das letras dos textos dos 10 mandamentos, que cada letra tem um número, né? Então dava 613, entre mandamentos afirmativos e negativos. Ao ser perguntado sobre qual é o maior mandamento, o que fez Jesus? Simplificou. Amar a Deus e ao próximo. Simples assim. Agora eu fico perguntando assim, se Jesus chega no nosso grupo e pergunta quais são as nossas atividades, não é? E nós temos umas 300 atividades, não é? E todas achamos importante. E aí, a gente pergunta, o que o senhor acha, Jesus, disso? Né? Como que o senhor interpreta isso? Olha, eu quero resumir isso em 3 coisas. Amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. Né? Amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. Espera um pouquinho. Então, o que eu faço com as demais atividades? Eu gostaria de imaginar os rabinos, os fariseus, os saduceus, enfim, os judeus, não é? Fazer essa pergunta para Jesus com tantos mandamentos e Jesus falar assim, não, é só 2 só. O que ele faz com o resto? O que fazer com o resto? Né? É preciso compreender a profundidade disso. Né? Ele não estava abolindo a lei. Ele estava confirmando a lei, porque ele falou, desses 2 mandamentos depende a lei e todos os profetas. Bom, o que é isso? Ainda Jesus fala que desses 2 mandamentos depende todo o Velho Testamento. Depende a lei e os profetas. Ele captou, né? Quando captou é a forma da gente dizer aqui, né? Ele, ao expressar isso, ele captou o espírito da lei e sua essência. O simples faz isso. O simples capta o espírito da coisa, né? E a essência daquilo. O que é mais importante naquilo, não é? Jesus estava oferecendo graça e não leis, regras, não é? E regulamentações, não é? Ele estava oferecendo graças, a graça do discipulado, gente. A graça através de uma relação simples com Deus, de andar com Deus, de amar a Deus. E amando a Deus, amar o próximo, servir. Amém? A aplicação que eu quero fazer aqui. Em nosso processo de discipulado, às vezes nós estamos enfatizando obediência que não procede do relacionamento. O que acontece? Nós vamos acrescentar mandamentos aqui. Entendeu? Porque nós temos compreensões, às vezes, ampliadas e, em vez de ensinar as pessoas a andar com Deus,
para obedecer a Deus, nós ensinamos regras de comportamento para as pessoas. Eu falo isso porque eu também já fiz isso. E talvez ainda faça em algum momento, não é? Ensinando as pessoas, às vezes, a ter um comportamento dissociado de relacionamento com Deus. Discipulado é levar as pessoas a se relacionar com Deus e não obedecer regras e mandamentos que nós estabelecemos. Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Não é? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus, quando quis purificar o templo, e a ideia aqui subjacente é a purificação da igreja, para torná-la casa de oração para todos os povos, Marcos 11, 17. Por isso ele expulsou os vendilhões e os cambistas do templo, que queriam encurtar o caminho e explorar o povo através do câmbio, né? E ele disse assim, a minha casa será casa de oração para todos os povos. Uma aplicação simples aqui. O processo de discipulado inclui oração como um dos princípios basilares da fé. Porque, às vezes, as pessoas estão tendo problemas e no discipulado a gente não atenta para a vida de oração que ela está ou não tendo. Se ela depende de Deus ou não depende de Deus. Se ela está querendo depender do quê? Não é? E as orações são tão importantes que no anúncio das trombetas, não é? Deus, lá em Apocalipse capítulo 8, Atos 2:42, os discípulos permaneciam em oração, né? E as orações faziam parte da vida da igreja. E em Apocalipse capítulo 8, versículos 4 e 5, deixa eu ver aqui. Diz assim, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, ou seja, Espírito Santo, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As orações dos santos fazem parte do processo da ação de Deus, né? E nós, às vezes, achamos que a oração é só um meio de mover o braço de Deus para fazer o que a gente quer, né? Ou para nos abençoar naquilo que a gente pretende, né? Mas a oração é para que Deus possa cumprir seus propósitos, faz parte do processo de Deus de cumprimento de seu plano, né? De seus propósitos. O problema é que muitas atividades que não geram vida e nem transformam pessoas podem ocupar o lugar do discipulado. E a gente tem que... Aqui temos que não ter medo, né? Porque o medo paralisa, mas temos que ter temor, porque o temor ele impulsiona-nos à ação. Porque o temor é diferente de ter medo assim, medo mórbido, né? O temor, a palavra é a mesma, mas a ideia de temor traduz o seguinte:
você respeita, você age em função disso. Você toma uma atitude em relação a isso. Você não fica paralisado. Já o medo paralisa e produz tormento, como diz as Escrituras, não é? Então, o capítulo 1, resumindo, este livro não é um modelo, um outro modelo que se quer apresentar às igrejas. É nos preparar para um processo simples de discipulado. Precisamos manter o foco nas 4 palavras-chave. Precisamos ter clareza que nem a vida e nem a cultura são simples. Nossa tarefa é simplificar, para comunicar e implantar um processo simples. Bem? Então, nós temos a responsabilidade de simplificar, porque a vida não é simples e nem a cultura é simples. Se nós pensarmos que a simplicidade está aí na vida e na cultura, nós vamos nos deixar levar pela vida e pela cultura. A nossa tarefa é simplificar para implantar um processo simples. Não é? Capítulo 2 trata de 2 igrejas. Eu vou resumindo mais aqui, né? Então, falei um pouco mais no capítulo 1, mas vou resumindo um pouco mais nos demais capítulos aqui. O capítulo 2 trata de 2 igrejas pesquisadas entre 400. A primeira igreja e a Igreja da Cruz. A primeira existe há 40 anos, está estagnada há 5 anos. Problema, levanta um problema aqui. Quando estamos estagnados e sem crise, nos acomodamos. Como que está a igreja? Está bem porque não tem crise, não porque ela está estagnada. Porque as pessoas se acostumaram à rotina. E isso parece que não nos afeta. Nos afeta quando a crise surge. Então, a crise surge como uma oportunidade de mudança. Porque a necessidade de mudança. Por isso surge a crise. Né? Já a Igreja da Cruz existe há 20 anos e as pessoas estão enganjadas e cooperam com o crescimento do corpo de Cristo, ou seja, ela está dentro de um processo. Não é? A primeira igreja tem muitos ministérios, programas, declarações diferentes que não se linkam, né? Não há um foco definido, há muitas declarações que são obviedades, né? Vamos supor, tem declarações até difíceis, né? Na primeira igreja tem a letra M como chave do processo deles, magnificência, né? O povo entende essas coisas, né? O povo não entende isso, né? Não há como não há uma simplicidade na comunicação, né? Então, há muita obviedade nas declarações, ou seja, abstrações, né? Que não conduzem à prática. Não tem um processo definido que corresponda às 4 palavras-chave, né? Clareza, movimento, alinhamento e foco. Já a Igreja da Cruz, o processo é simples, reduzido a uma declaração: amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Este também é o foco de todo o processo, e todo o processo está dimensionado para essas atividades, para alinhados para essa declaração. Tudo isto, tudo que não contribui para isso é descartado. Os programas não têm fim em si mesmo. Tudo é simples. Então, estudem bem essas 2 igrejas, porque aqui eu não vou detalhar todos os contextos delas 2, mas lendo o livro vocês vão perceber a diferença entre a primeira igreja e a segunda igreja, e você vai colocar a sua igreja aí.
sua não, né? Porque a igreja não é nossa, mas a igreja da qual você é pastor, né? É líder, ou é membro, né? Porque eu acho que nós temos algumas coisas, temos que eliminar do nosso vocabulário com minha igreja, né? Cristo disse assim, eu edificarei a minha igreja, né? Nós pegamos a igreja para nós, né? O capítulo 3, não é? O que a gente percebe no capítulo 3? A igreja simples é organizada em torno de um objetivo que conduz seus discípulos através de estágios de crescimento espiritual. Então, tem um processo. Como eu falei lá, a ilustração que eu dei em Gênesis, né? Deus teve um processo. Nós também temos que ter um processo, né? Como esses processos, nós podemos conversar mais especificamente em outras reuniões, né? Porque nos capítulos 5 a 8, a ideia é como tornar-se uma igreja simples, né? A igreja simples tem o processo de discipulado. Eu queria ressaltar um fator histórico aqui, que eu percebo assim quando estudo a história da igreja, né? Que a igreja do primeiro século, ela tinha a dinâmica de discipulado e o ministério apostólico como chave de impulsionar esse processo. Mas a igreja subapostólica, ela começou a trabalhar mais com teologia por causa da necessidade de defesa da fé. Então surgiram os pais da fé, depois os apologistas, e a igreja subapostólica, o processo de discipulado não é definido, né? Mesmo na Reforma Protestante, com as 5 solas lá, nós também não temos um processo definido. O movimento anabatista foi um movimento que recuperou a ideia de discipulado, não é? Mas não foi um movimento que preponderante. O movimento pentecostal, baseado em experiências, não tinha uma base também de discipulado. Nesses dias, Deus está nos retornando ao processo discipulado. Deus está nos retornando a uma visão de fazer discípulos como um processo que envolve a igreja toda, não é? Então, nós precisamos entrar nesse processo de Deus, não é? Precisamos captar isso e atentar para isso, porque, de alguma forma, muitas igrejas estão tentando fazer isso. Nós precisamos ter essa visão de simplicidade de processo para poder fazer isso com eficácia, não é? A eficácia que Deus quer, não é? O capítulo 3 fala de reconstrução, né? O livro a Reforma de Ezequias pode ser um exemplo. Estuda bem a Reforma de Ezequias para ver que havia uma necessidade de reconstruir tudo. É como uma casa, um edifício que está todo arrebentado e precisa ser reconstruído, não é? E a igreja simples é organizada em torno de um objetivo, não é? Como um objetivo que conduz as pessoas a estágio de crescimento, não é? E tudo começa com clareza, não é? Qual é a visão? Como comunicá-la? Tudo começa com clareza, não é? Clareza é a habilidade do processo ser comunicado e entendido pelas pessoas. Clareza não é aquilo que é claro para você, é claro para os outros. Para você, é claro
na forma como nós comunicamos as pessoas. Porque muitas vezes está tudo muito claro para a gente, mas para a igreja não está muito claro. Por que não está claro? Porque as nossas atividades não correspondem àquilo que nós temos como clareza. A nossa ação diverge da nossa tese. Nós fazemos coisas que não contribuem para o processo. E as pessoas ficam confusas com isso. Falta de clareza traz confusão e complexidade. Bom, é o que nós estamos aprendendo. Eu estou afirmando aqui o que nós estamos aprendendo com o livro. Amém? Não estou aqui dando, como se diz aqui, não estou aqui como catedrático ensinando os irmãos a como fazer as coisas, não. Né? Estou aqui refletindo o que o livro está nos falando, tá? Que a falta de clareza traz confusão e complexidade. Até para definir situações na igreja em que há divisões, muitas vezes a falta de clareza é que traz divisões. Nem é que uma pessoa esteja errada, a outra esteja certa, mas a falta de clareza. Não é? A falta de clareza, ou seja, as coisas não são claras, por isso não há alinhamento. Porque o movimento está errado. Aí o alinhamento não existe, o foco não permanece. Então, precisamos entender bem essas palavras. O movimento é aquilo que sinaliza a clareza. O movimento é a imagem da clareza, é a sinalização da clareza. Quando você conscientiza, você e eu conscientizamos a igreja que nós queremos fazer isto ou aquilo, nós precisamos ser claros. E quando nós vamos fazer, isso que nós fazemos sinaliza a clareza. Então, o movimento é a sequência de passos nos processos para que as pessoas se movam para compromissos maiores. Crescimento. O movimento é a igreja agindo de acordo com aquilo que lhe foi ensinado com clareza. O alinhamento, os ministérios, em torno do mesmo processo do simples. Não é conformidade ministerial, nem não é conformidade ministerial, ou seja, todo mundo tem o mesmo ministério. É unidade funcional, é como funciona. Como se integra. Como se relaciona. Alinhamento para que a igreja ande na mesma direção. Amém? E foco é permanecer naquilo que é o processo. E abandonar aquilo que prejudique. Essa é a dificuldade que nós temos. O foco é fazer discípulos. Há um processo para isso. E esse processo é claro. E é simples. Amém? O capítulo 4, esse capítulo relata, eu não vou também detalhar aqui, mas vocês devem ler, né? O capítulo 4 relata 3 histórias simples, na qual clareza, movimento, alinhamento e foco estão presentes. Então, leia bem o capítulo 4 para ver na história de Emanuel, na história da comunidade de Cristo. Não Cristo para as nações, né, mas a comunidade de Cristo. A comunidade de North Point. Esses 4 elementos estão presentes. Não é? Então, leiam bem e percebam como que esses movimentos, esses
essas 4 palavras-chave estão presentes aí, conceitualmente falando, e é importante, então, que nós possamos compreender a praticidade dos conceitos, porque conceitos que não se tornam práticos são apenas teorias, são apenas abstrações, não é? Levam à complexidade. Então, percebendo-se como que na prática esses conceitos se explicam. Concluindo, é interessante, aqui uma conclusão para nos animar. Concluindo, é interessante a reflexão sobre a teologia dos portões, que os autores relatam no livro. Jesus disse a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Isso significa, gente, que o inferno não poderá impedir o avanço da igreja. Vamos lá. Vamos acreditar nisso. Vamos fazer essa declaração, né? O inferno não impedirá o avanço da igreja. Amém? As portas do inferno não têm poder para conter o poder do evangelho. O avanço do evangelho. Porque se a gente não acreditar nisso, nós ficamos subjugados pela cultura, pelos problemas, pelo desânimo, pelo diabo, por tudo aquilo que é negativo, porque nós acabamos entendendo que não há um elemento impulsionador espiritual e processual de Deus que vai levar a igreja à vitória final. As portas do inferno não podem conter o avanço do evangelho. Jesus começou o movimento e o inferno não pode contê-lo. Jesus começou o movimento e o inferno não pode contê-lo. Os portões estão sempre na defensiva. Porque nós pensamos que nós estamos na defensiva e as portas do inferno não podem nos derrubar, não. É quem está na defensiva é o inferno. Ou seja, os portões estão sempre na defensiva. A igreja está na ofensiva. Isso é uma boa notícia. Isso é evangelho. A vitória está garantida. Amém. Amém?